Bom, para não demorar demais para vocês, deixa. Depois o Marcos, eu dou aula para ele em casa. Bom, só recapitulando um pouquinho rápido. Eu comecei com a oração Subtum Presidium, a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. E com ela eu mostrei, é uma oração antiquíssima, é a mais antiga de Nossa Senhora, e que a igreja primitiva já proclamava que Nossa Senhora era Mãe de Deus e era Virgem gloriosa, que vinha em nosso auxílio. Com isso, para dar a introdução ao tema, que são os 4 dogmas marianos. São eles que eu já falei: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Aí agora eu fiz uma compreensão com eles sobre o pensamento de Deus, porque Deus nos pensou desde a eternidade é na sua própria consciência eterna. E no caso de Nossa Senhora em específico, isso é mais evidente porque ela teve a mais excelsa de todas as missões. Foi a maior missão possível e a maior graça que uma criatura poderia receber, de ser a mãe do Verbo Divino, de ser a mãe de Nosso Senhor. Eu estou vendo que acho que a maioria está com uma Bíblia na mão, só para salvar um versículo, tá? Mas eu tenho aqui, eu vou falá-lo. Em Efésios 1,4, ele deixa muito claro isso, que todos nós somos predestinados na mente de Deus, mas também tem a vocação de Jeremias, desde o ventre materno. Mas no caso aqui a passagem de Efésios ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus pensou em Nossa Senhora, olhando desse ponto de vista, desde a eternidade. Cai por terra, por exemplo, algumas falácias que tentam associar Maria como se fosse uma mulher qualquer e aleatória. Não, ninguém nesse mundo é aleatório, que dirá a Mãe de Deus, certo? Então beleza, chegamos nessa conclusão. Parágrafo do Catecismo, se alguém quiser, o 488. Ela foi predestinada para a maior de todas as missões que uma criatura poderia ter. Alguém que foi criado, ser mãe do Salvador. Como ela será? Aí vem o primeiro dogma nessa linha: Imaculada Conceição. Por que Nossa Senhora é Imaculada? Vejam, esse dogma ele foi proclamado pelo Papa Beato Pio IX em 1854, na bula Ineffabile Deus. Não precisam se ater a esse detalhe, só por curiosidade. Ele foi proclamado em um contexto muito específico, porque o século XIX era dominado pela heresia racionalista e o ateísmo, que negavam a ação da graça, que negavam a ação de Deus no mundo, até uma visão meio materialista das Sagradas Escrituras. E esse dogma, ele foi, depois de tanta discussão teológica, o que ele quer dizer? Ele diz o seguinte: a Virgem Maria, pelos méritos de Cristo, e isso é um detalhe muito importante, pelos méritos da paixão de Cristo. Já tiveram uma catequese sobre a paixão em específico? A paixão? Quando Nosso Senhor ele foi crucificado, a paixão dele deu méritos infinitos, que são os méritos da graça. Por isso que o padre sempre pode perdoar numa confissão, por isso que sempre o sacrifício de Cristo, a atualização do sacrifício na missa, ela é abundante de graças, porque tem os méritos infinitos que nos perdoaram do pecado e nos configuraram a Deus. No caso de Nossa Senhora em específico, em virtude dos méritos de Cristo, Deus antecipou os méritos da paixão na concepção de Maria. Ou seja, antes mesmo dela existir, porque existem 2 correntes teológicas nesse sentido. Uns que falam que foi por Cristo que ela foi purificada, que nem João Batista. A criança pulou no ventre. Naquele momento João Batista foi purificado dos pecados. Não foi assim com Nossa Senhora. Ela precisava ser, vamos dizer, totalmente pura, purificada do pecado original e da mancha. Primeiro, por quê? Porque Nosso Senhor não é o novo Adão. Não falam que ele é o novo Adão, o novo homem. Foi Adão o primeiro homem, imaculado, criado por Deus já na idade adulta. Nosso Senhor, na idade adulta, numa árvore, o madeiro da cruz, trouxe a salvação. Ora, de um homem. E a mulher? A Eva. Do mesmo modo, Maria, como dizem os padres da igreja, Santo Irineu, Santo Ambrósio e vários santos da idade antiga, da idade primitiva, chamam-na de a nova Eva. Por quê? Porque se de uma mulher o pecado entrou na carne, no mundo, nos homens,
a mulher que comeu da árvore do fruto proibido, a mulher que ouviu a voz de um anjo, o demônio. Uma outra mulher, Maria, ouviu a voz do anjo Gabriel e fez a vontade de Deus e não a sua. E Eva também era imaculada. Ela não tinha pecado quando foi criada, né? Antes da queda do homem, ninguém tinha pecado. Então Maria, igualmente, pelos méritos, e porque convinha a Deus deixá-la assim, purificada, justamente para que não pense, Nosso Senhor, quando foi concebido no ventre de Nossa Senhora, imagine Deus, a pessoa divina, em um corpo pecaminoso. É quase profano falar uma coisa dessa. Se nós hoje não podemos recebê-lo na comunhão, que nós estamos comungando a condenação, imagine Nossa Senhora, que eu já vou falar mais adiante na maternidade divina, que ela estava unida de maneira carnal ao Nosso Senhor, não é? Existem alguns argumentos bíblicos contra, entre aspas, porque a Bíblia ela não é um catecismo, ela precisa ser interpretada à luz do magistério. São Paulo, por exemplo, fala aos romanos: todos pecaram e foram privados da graça de Deus. Beleza, mas a Bíblia também tem exceções à regra. O próprio São Paulo fala aos coríntios que todos morreram, mas existem pessoas na Sagrada Escritura que não morreram necessariamente. Por exemplo, Enoque foi assunto aos céus. Elias, tudo bem que Elias morreu, mas Enoque foi assunto. O próprio, como é que é o nome do... Me ajudem. Marta, Maria e Lázaro. O próprio Lázaro também foi ressuscitado. Então a Bíblia possui exceções. No caso de Maria, ela foi privada. Vou dar uma analogia que é bem simples. Nós fomos salvos. Imaginem um poço de água muito fundo. Nós caímos no poço, estávamos no fundo do poço, condenados lá embaixo. Graças à paixão de Cristo, uma corda chegou, caiu e a gente pôde subir. Nossa Senhora foi o contrário, ela estava lá na borda, olhando para a beira do poço, aí Deus impediu ela de cair. É essa a lógica. Então ela também foi salva. Por isso que, quando ela canta a Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Por isso, ela também foi salva. É como se uma pessoa que fosse privada de ir para um acidente, ela foi salva de acontecer um acidente. No nosso caso, a gente já estava condenado, ela não. Existem argumentos bíblicos favoráveis a isso? Sim. O famoso Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, alegra-te cheia de graça. Só que em português, tem umas versões protestantes, é péssimo, no protestante, nas Bíblias protestantes, de maneira geral, é agraciada. Parece raso, porque no grego, no original grego que o autor escreveu, não é assim, é kekaritomene. A melhor tradução perfeita para isso foi São Jerônimo no latim, falou plenitude da graça. Me arrepia, porque assim, um anjo, que é um ser perfeito por excelência, os anjos são seres espirituais perfeitos, um anjo fez uma saudação a Maria, chamada Ave, é uma saudação que é dedicada a reis, e não só Ave, recaritomene, plenitude da graça, ou seja, a graça por excelência habita em Maria. O Papa Pio IX, na bula, ele fala que Nossa Senhora recebeu uma graça tão grande, mas tão grande, e isso depois os teólogos vão abordar, esmiuçar, que foi maior do que todos os anjos e todos os santos que viveram nessa terra. Todos, pense em qualquer santo. Vou pegar o maior santo de todos, tirando Nossa Senhora, São José. Não se compara às graças que Nossa Senhora recebeu em virtude dos méritos da paixão de Cristo. Por isso ela, imaculada, privada da mancha do pecado original, e também não cometeu pecado depois, impecabilidade, que é o que costumam dizer. Isso é dogma, isso é verdade de fé. O que acha? É o cão. Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar, quando eu vou parar, senão evitem de fazer antes, senão eu perco a linha de raciocínio. Ele é santo, ele foi um homem santo, santo de altíssimo nível, talvez um dos maiores, mas ele foi um homem santo. Ele era de família nobre, inclusive queria ser soldado.
São José não é anjo, São José também é santo, é um homem. A Maria é a criatura humana, né? Os anjos são seres espirituais, são seres de puro espírito. Então, os únicos anjos que a gente sabe de fato o nome, existem alguns que alguns santos teve divisões, tipo, alguns nomes que são até conhecidos, Uriel, mas não são confirmados pela igreja. Os únicos 3 que nós sabemos: Gabriel, Miguel e Rafael. A função específica dos anjos, agora só abrindo um parênteses porque ele perguntou, é de mensageiro. O nome anjo significa isso, aquele que leva a mensagem, né? Aí eles são seres espirituais, eles foram criados antes do mundo. O próprio diabo, esse também a gente sabe o nome, né? Lúcifer, Satanás, seja o que quiser, cramunhão, mochila de criança. Esse era o maior de todos os anjos que caiu, porque eles também tinham livre-arbítrio, né? É um parênteses, que é outra coisa, falar dos anjos, angiologia. Aí depois que foi criado o mundo e nós, que nós somos seres que têm corpo, os anjos não têm corpo, os anjos são puro espírito. Entendido? Mais alguma dúvida? Vamos para o próximo. Beleza. Maria Imaculada, privada de toda a mancha do pecado, diferente de nós, que nós. Então, vem o outro dogma que Nosso Senhor pensou. Tá, beleza. Maria vai ser imaculada. Agora, ela precisa ser um tabernáculo perfeito para o filho. Isso já é meio óbvio, nós todos chamamos que ela é Virgem Maria, mas até que ponto que ela é virgem? Porque assim, existem muitas denominações protestantes que vão dizer que Maria é virgem, mas no momento do parto ela deixou de sê-lo. A questão é que isso para a igreja não é válido, porque o dogma, esse dogma foi inclusive proclamado no segundo concílio, no concílio de Latrão, já na Idade Média, comecinho da Idade Média, diz que Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto. Alguns argumentos bíblicos contrários. Nós temos algumas passagens do Evangelho, principalmente de acordo com São Mateus, que vai dizer que Maria não estava desposada com José. E por isso ela já vivia, já dormia com ele. Não era bem assim, ela estava só prometida em casamento, porque era essa a cultura judaica, você se casava e depois você ia morar com uma pessoa em casa. Só que a principal passagem que os protestantes usam contra a virgindade perpétua é uma bem assim, quando ela dá à luz a Nosso Senhor, ela assim: José não conheceu Maria até o momento do parto. E geralmente, na linguagem judaica, conheceu você viu ou a nudez, ou teve relações sexuais. A questão essencial aqui é que essa expressão até que, reos, em grego, ela não quer significar necessariamente isso. Por quê? Porque existe uma outra passagem, ou em hebraico, adki, se eu não me engano, que é 2 Samuel 6:23, que fala: não teve filhos até o dia da sua morte. Quer dizer que depois da morte ele teve filhos? Não. Isso só quer dizer que até aquele momento específico não é o contexto de que depois São José deitou com Maria. Outra coisa, mas esse é mais tranquilo de explicar: os irmãos de Jesus. Inúmeras vezes nos evangelhos são mencionados irmãos de Jesus. Só que isso a própria teologia patrística, ou seja, os nossos padres antigos, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Irineu, São Cirilo e Companhia Limitada, já explicaram. Esses irmãos são na realidade primos, porque no hebraico, inclusive, eles usam irmãos para qualquer tipo de parente. Se vocês olharem lá no livro do Gênesis, Abraão tem por Ló como irmão, só que ele é tio de Ló, mas eles usam esse termo para tudo. Então eram primos, eram parentes de Jesus. Fora que, você for olhar bem, o Tiago, irmão de Jesus, mas ele era filho de quem? Maria de Cleofas. Então é outro. Como assim? São José teve outros? Não faz sentido, percebe? Não tem essa argumentação. Não leiam o texto na língua original que foi escrito, que foi o grego. Então vamos para o dogma em específico. Existe uma passagem de Ezequiel que é uma profecia, várias passagens que são profecia de Jesus, que fala bem o seguinte: a porta do templo permanece fechada, e precisa permanecer fechada até
para que Deus entre e saia. É muito bonito. Por que que Deus quis preservar Maria virgem? Para mantê-la perfeita e imaculada. Não que o ato sexual em si seja pecaminoso. O ato sexual é querido por Deus entre o marido e a mulher. Só que no caso de Maria em específica, ela é, e nós veremos adiante, esposa do Espírito Santo. Porque quando nosso Senhor foi concebido no útero de Maria, e se teve uma ligação carnal, nós veremos na maternidade divina, Maria, e agora até um pouquinho, ela faz parte um pouquinho da consanguinidade com Deus. Então ela é esposa do Espírito Santo, olhando desse ponto de vista. Seria quase uma blasfêmia outro homem tocar, outro homem tê-la nesse sentido carnal, quando ela está na realidade como um sacrário vivo que tocou o nosso Senhor. Fora que também ela deveria ter o cuidado absoluto com o nosso Senhor. Imagina, dedicar a vida dela para essa missão, cuidar o Filho de Deus, dada essa importância. E o próprio São José, isso fala por ele, teve a visão com o anjo de que Maria estava com o Messias, com o Filho de Deus. Ele também se privou. Não tem registros disso, mas concordam a maioria dos teólogos que eles fizeram um voto de virgindade. Tiveram um filho, Jesus, tiveram um filho, como manda a lei, mas eles fizeram um voto de virgindade, não vamos ter mais. E tiveram só nosso Senhor. E de fato, olhando na Sagrada Escritura, não tem nenhuma outra menção, a não ser esses irmãos, que eram parentes de Jesus, e Nossa Senhora teve. E isso é crido desde a Igreja Primitiva, como vimos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Virgem antes, durante, por que durante? Porque quando a mulher dá à luz, existe eu não sei se é um pedaço lá da parte do órgão, chamado ímen, ele é rompido. Nossa Senhora não teve. Tem até uma definição do teólogo, que é belíssima, um teólogo mariológico, que é sobre esse assunto. Como que nosso Senhor entrou? Cadê? Onde é que está? Eu não vou achar agora. Mas é bem assim, pensem um cristal. Esse cristal é Nossa Senhora. Jesus veio como a luz que bateu nesse cristal e saiu do outro lado, os raios de luz. Mas o cristal não foi violado e não foi quebrado. É no mesmo sentido. Inclusive, isso até é um problema, porque isso é dogma da igreja. Não sei se vocês já assistiram The Chosen, uma série, já viram a série The Chosen? Nossa Senhora lá, quando ela dá a luz, ela tem as dores do parto. Nossa Senhora não teve as dores do parto. Isso é questão de dogma, por conta da virgindade perpétua. Outra série também, aquele lá da Netflix, a Virgem Maria, também coloca ela tendo dores no parto. Isso é herético, isso é contrário à nossa fé. Ela foi totalmente preservada, já desde a Imaculada Conceição, e aqui também, de qualquer relação sexual ou qualquer violação sexual. Belíssimo. Ela foi totalmente, seu corpo foi totalmente consagrado ao Espírito Santo. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida com relação a isso? E chegamos no primeiro dogma mariano. A virgindade perpétua, ela foi só um adendo, vamos dizer, um apêndice. Foi contra algumas heresias que diziam que Jesus tinha mais filhos. Outras heresias diziam que não era tão divino assim a ação de Deus. Aí por isso que eles proclamaram um dogma. E agora, maternidade divina do concílio de Éfeso. Até curioso, por que esse dogma foi proclamado? E vale a história. Existia um herege, que era um grande bispo, inclusive, chamado Nestório. Nestório, ele afirmava que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha duas naturezas, só que ele era duas pessoas, como se a pessoa divina vestisse uma roupa de pessoa humana. Duas pessoas distintas, não era uma só pessoa. Nós, e aqui vai só um adendo, um parênteses, natureza é o que as coisas elas são. Natureza, nós temos natureza humana, não é? Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, só que pessoa é quem nós somos, e Jesus era
uma só pessoa, divina. Ele é uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina, chamada união hipostática, que não se separam de forma alguma. Nós só temos pessoa humana e natureza humana. Por que isso é importante? Porque se você nega que Jesus que Jesus seja, no caso de Nestório, duas pessoas distintas, no caso ele afirma que são duas pessoas distintas, vai gerar um problema, por exemplo, com a paixão de Nosso Senhor. Os méritos da paixão que nos livraram do pecado original e nos abriram a porta da salvação do céu só são possíveis porque Jesus é Deus. Os sacramentos da igreja só são possíveis porque Jesus é Deus. Por que nós comungamos? Porque ali é o corpo, o sangue e a alma, a divindade de Jesus. Você diz que não é, que são duas pessoas diferentes, que não, então quer dizer que o sacrifício não valeu. Olha o problema de afirmar isso. Então, para afirmar que Jesus é uma pessoa divina, logo Maria, mãe de Deus, e mãe de Deus mesmo, porque Jesus é Deus. Jesus não é a pessoa do Pai, mas ele tem a natureza divina, logo ele é Deus. Deus verdadeiro, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, ou seja, Deus por excelência. E aqui que vem uma coisa belíssima, porque a natureza humana de Jesus foi gerada no ventre de Maria. Então, o sangue de Jesus, a aparência de Jesus, muitas obras antigas retratam ele muito semelhante a Nossa Senhora, porque ele só teve o sangue de Nossa Senhora. E características, e aí como mãe, ela teve até, isso era um dever, porque existe o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ela tinha, vamos dizer, autoridade sobre Jesus, enquanto pessoa humana, enquanto natureza humana, correto, enquanto natureza humana, ela tinha autoridade sobre ele, ela podia ser mãe. Vai, meu secretário. Dessa vez eu vou continuar. Só depois eu faço uma recapitulação. Eu acho que Jesus é 100% humano, 100% Deus. E não se separa de jeito nenhum. Esse passado foi esse tempo. Foi união hipostática? Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Como diz no termo teológico, muito bonito, porque o corpo de Jesus, corpo e alma foram criados, e aí foi infusa a divindade no mesmo momento, e as duas se uniram de uma maneira tão firme que não tem como separar, porque a vontade, aquele corpo imaculado se fundiu à divindade de uma forma que eles não se separam. Inclusive Nosso Senhor no céu, até hoje ele está assim, ele não está mais na forma espiritual, e por isso que ele que vem no fim dos tempos para julgar, porque se viesse o Pai, nós ficaríamos completamente loucos, assim, porque uma vez que vê o rosto do Pai, ou você morre, que é no caso que acontece no Antigo Testamento, ou você fica perdidamente apaixonado. O rosto do Pai é isso, é como uma, vou usar um termo chulo, mas entenda, é como uma droga extremamente forte. Por isso que não vem o Pai nos julgar. Os próprios demônios em exorcismos, até só abrindo parênteses, costumam comentar que se eles vissem por um segundo o rosto do Pai, o inferno não valeria nada. Então, o que é o inferno? Nós estamos privados da graça de Deus, totalmente. Fecha parênteses. Boa noite. Boa noite. Capaz, seu nome? João Otávio. Eu já estava no terceiro dogma mariano dos 4. Aí. Eu escutava muito o pessoal falando que a Virgem Maria, que ela não morre, quando ela morre, ela não é mais virgem. Os protestantes falam, eles não acreditam que quando ela morre, ela continua sendo virgem. E aí tem algumas pessoas que nem têm muita certeza, quando falam assim, Virgem Maria, elas falam, eu não tenho certeza se ela realmente é a virgem. Eu conheço o argumento adventista. Por exemplo, tem o pastor Rodrigo Silva,
ele cita os irmãos de Jesus. Sim. É que eu fico até impressionado como que um homem que é doutor em teologia, arqueólogo bíblico, não viu, por exemplo, que São Tiago, que é dito irmão de Jesus, São Tiago Maior, se eu não me engano, ele era filho de Maria de Cleofas. São detalhes assim que você já percebe que não tem como. Esse detalhe eu leio na Bíblia, tipo, sem estudar muito, para perceber Que não são irmãos mesmo, são parentes. Então, só recapitulando, só a catequese dos 4 dogmas marianos. Eu já expliquei para eles o dogma da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua e da Maternidade Divina. Eu não vou conseguir voltar e explicar tudo de novo, mas só resumindo. Da Imaculada Conceição, Nossa Senhora ela foi privada de todo o pecado original pelos méritos da paixão de Nosso Senhor, antecipados nela, não por méritos dela, por méritos de Cristo. Ela não tem mérito enquanto criatura, por méritos de Cristo. Virgindade perpétua, ela foi virgem antes, durante e após o parto, por graça divina, para mantê-la como sacrário, tabernáculo perfeito para ser a mãe do Verbo divino. E agora eu estou na maternidade divina. Isso eu posso voltar. Existe um conceito na filosofia, que é o conceito de natureza. Nem perguntei, qual que é o seu nome? João. Maravilha, João, é o evangelista. Existe um conceito na filosofia, são 2, de pessoa e o de natureza. A natureza das coisas. Isso daqui é um objeto, né? É um objeto duro, é a natureza. É uma criatura de Deus, é uma coisa criada, mas não é um ser vivo. Na nossa natureza humana. Em Jesus há 2 naturezas, humana e divina. Só que a pessoa, quem é a pessoa? Que é um outro conceito. Pessoa é quem é esse ser. E só serve para pessoas, animais não. Animais são só criaturas. Então nós somos, aqui todos nós, pessoas humanas. Um anjo é uma pessoa espiritual e Deus é uma pessoa divina. Cristo tem 2 naturezas, uma pessoa divina. O dogma da maternidade divina parte desse ponto de vista, porque existia um herege chamado Nestório que dizia que Jesus tinha 2 pessoas, e uma pessoa humana e uma pessoa divina, e não é isso que acontece. E qual que é o grande problema? Que isso limitaria o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, os méritos do sacrifício. Hoje nós temos os sacramentos, Eucaristia, confissão, todos os sacramentos, batismo, somos filhos de Deus porque Jesus é Deus. Ele é Deus. Quando você afirma que ele é 2 pessoas diferentes, é como se o sacrifício dele na cruz não fosse suficiente, né? Existe uma heresia contrária, só abrindo parênteses, que é o monofisismo. É o contrário, quer dizer que ele só tem uma natureza, divina. Só uma natureza. Aí isso é um problema muito grande, porque faz com que Deus não sofra. O sacrifício dele, por exemplo, não foi nada na cruz, ele não sofreu, ele não teve dor, ele não teve sede, não teve fome, mas nós vimos que Jesus é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem e não se separa. Acho que agora você conseguiu compreender. Então, por isso, maternidade divina. Nossa Senhora é mãe de Deus, e Deus mesmo, porque Jesus é Deus, ele faz parte da natureza divina perfeitamente, e ele é uma pessoa divina. Então, sendo mãe de Deus, ela tem, Jesus tem sangue de Maria, somente o sangue dela, até belíssimo, porque ela vira um tabernáculo perfeito. Ela é filha de Deus Pai, mãe do Deus Filho e esposa do Deus Espírito Santo. Ela é a Arca da Aliança. Já ouviram essa expressão na ladainha de Nossa Senhora? Arca da Aliança? O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um objeto do Antigo Testamento que carregavam 3 coisas. É um objeto sagrado que tinha a presença de Deus: o cajado de Arão, o maná descido do céu e a serpente de bronze, que estão simbolizando serpente de bronze não, a tábua dos 10 mandamentos. Então, um profeta com o cajado, o maná descido do céu e os 10 mandamentos. Cristo é esses 3, já perceberam? Ele é as tábuas da lei, o verbo, a palavra por definição, né? São João usa algumas traduções,
Ele é o maná, o pão vivo descido do céu. E qual que é o outro? Os 10 mandamentos falei, é o verbo, é o maná e é o pastor, é o cajado, o pastor. Se ele é tudo isso, logo Maria, que portou ele por 9 meses, é a arca da aliança. É muito bonito. Maternidade divina é um dogma, inclusive é o primeiro dogma mariano que os protestantes históricos, aí no seu caso, mas assim, os históricos luterano, calvinista, eles acreditavam nesse dogma. Maria, mãe de Deus, e não é nenhum absurdo. Porque quando você fala, Maria é só mãe da parte humana de Jesus, você está tirando, você está dizendo que Jesus não é verdadeiramente Deus quando diz isso. Pode parecer um absurdo, como pode uma criatura, mas é um mistério da fé. Existem passagens bíblicas que corroboram para o nosso dogma? Com certeza. A própria passagem de Nossa Senhora visitando sua parenta Santa Isabel. Como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Ou também outra, São Paulo aos Gálatas, nascido de mulher. Então quer dizer, verdadeiramente nosso Senhor nasceu de Nossa Senhora. Nasceu, foi gerado por livre vontade. Mesmo que Nossa Senhora tenha sido predestinada lá no passado, Deus pede permissão a Maria. Você aceita? Ela fala, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ele pede permissão. Isso a gente vai ver depois. Mas existe uma coisa, não é dogma, isso é só teologia católica, que diz que Maria é medianeira de todas as graças. Por quê? Porque Deus pediu permissão para ela. Para a salvação entrar no mundo, Ele falou, você aceita, Maria? E a salvação entrou no mundo por ela, que foi nosso Senhor. Logo, em sentido inverso, se nós queremos chegar à salvação, precisamos passar por ela. Na verdade, eu vou chegar lá. Até aqui entenderam maternidade divina? Ficou claro? Às vezes eu me empolgo, vou falando um pouquinho mais do que o previsto, se tiverem alguma dúvida. E agora, isso não é dogma, mas é o que vem de junto à maternidade divina e é basicamente o que nós já aceitamos, que é a maternidade espiritual. Todos nós aqui chamamos Maria de mãe. Por que nós chamamos ela de mãe? Porque ela foi entregue a Deus para ser nossa mãe. Existe também uma aclamação quando fala a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Existe também uma que fala Jesus, nosso irmão e Salvador. O Pai, nós somos filhos adotivos do Pai pelo batismo. Jesus, aspas, é nosso irmão, aspas, né? Ele é Deus verdadeiro, mas só aspas. Jesus sendo nosso irmão, Maria é nossa mãe. E no momento, aos pés da cruz, por isso que eu lembrei do Evangelho de João, nas 7 palavras de Cristo na cruz, uma delas é direcionada a Maria. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho, para o evangelista João. Filho, eis aí a tua mãe. João, aos pés da cruz, ele era a representação do gênero humano. Naquele momento, inclusive está escrito em vários textos patrísticos, todos começaram a chamar Maria de mãe. Ele entregou a sua Santíssima Mãe para ser nossa, para não nos deixar desamparados. Ela é mãe por excelência de todos nós. É uma coisa muito bonita, porque nós temos um amor materno. Não que em Deus, agora só abrindo parênteses, não exista amor materno. Isso aparece, se eu não me engano, em Cântico dos Cânticos. Só que agora nós temos uma mãe de fato, uma mãe para chamarmos de nossa. E que ela sempre vem em nosso auxílio. Vamos lá. E logo em seguida, Maria Corredentora. Como assim Maria Corredentora? Existe a profecia, lá no começo também, acho que se não me engano, do Evangelho de Lucas, uma espada atravessará o seu coração. Por quê? Todas as dores que nosso Senhor sentiu na cruz, Maria sentiu na alma. Todas. Ela esteve aos pés da cruz, ela sentiu na alma, então, nesse sentido, ela também faz parte do plano de salvação. Não que Maria tenha sofrido um sacrifício, mas o corredentor é nesse sentido. Uma espada transpassou sua alma e ela também, por excelência, consegue mediar melhor as graças de Deus por conta disso.
ela colaborou, ela teve um papel fundamental no plano divino de salvação. Se não fosse Maria, claro que Deus daria algum outro jeito, mas do jeito que as coisas aconteceram, tire Maria da jogada, não ia ter salvação, não ia ter o verbo divino não ia entrar na terra, pelo menos do modo como Deus quis, se olharmos desse ponto de vista. Então por isso ela é chamada de corredentora. É um título, não é dogma, é um título teológico atribuído a ela. Até aqui tudo bem? Aí vem o medianeiro de todas as graças, que é o que eu falei, que é por isso que nós pedimos a intercessão dela para absolutamente tudo. Por quê? Nas bodas de Caná, porque ela é mãe de Nosso Senhor e continua sendo, ela, vendo a situação, vendo aquele casamento sem vinho, ela fala para Jesus: eles não têm vinho. Eles nem precisavam pedir para ela necessariamente, eles não têm vinho. Ele fala: mulher, o que eu tenho com isso? Minha hora ainda não chegou. Aí ela vira e fala para os outros: façam tudo o que ele vos disser. Ela nem fala: olha, eu sou sua mãe, eu estou mandando. Eu gosto de pensar que ela fala: eu sou sua mãe, estou mandando. Mas aí Jesus nem pensa duas vezes, ele cumpre as ordens de Nossa Senhora e faz a água virar vinho. Ou seja, não só porque ela é medianeira de todas as graças, porque a graça da salvação passou por ela, passou pela permissão dela, ela é a porta do céu, como diz também um título, Maria, porta do céu, como também por intercessão dela, que é a rainha do céu, nós também vamos chegar, porque como sendo mãe do Filho, mãe do Verbo Divino, ela apela muito para esse coração do Filho. Olha, e agora falando de um jeito bem simples: olha, filho, tenha piedade. Já assistiram ao da Compadecida? Ela faz mais ou menos aquilo, eia, pois, é advogada nossa, falamos na Salve Rainha. Porque ela age como nossa mãe, aquele amor de mãe: olha, filho, e como mãe conosco, ela fala: tenha piedade. É a maior intercessora de todas. E Deus quis, esse que foi o mais curioso. Deus quis que fosse. Mas podia não ser assim? Podia, mas não foi como Deus quis. Deus quis que nós pedíssemos para ela. E todo o cristianismo, desde o começo, já soube disso. Como nós vimos, subtum presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. Desde o princípio, Deus nos entregou uma mãe. Isso é belíssimo. Até aqui tudo bem? Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Não? Continuando. E agora, o último dogma, a Assunção de Maria. Esse dogma diz bem o seguinte: tendo completado os dias de Maria, seus dias de vida terrena, ela foi assunta de corpo e alma aos céus. Fica aqui aquela que muita gente tem dúvida: mas Maria morreu? Provavelmente ela morreu. Mesmo ela sendo privada do pecado original e a morte sendo fruto do pecado, ela não é o fruto moral do pecado. Porque o pecado ele trouxe duas consequências: uma meramente corpórea, que é nós morremos, envelhecemos e morremos, e aí o problema moral, que é a nossa inclinação natural ao pecado. Isso Maria foi privada, mas não foi privada da morte, que é o que todo mundo vai passar. Porque alguns argumentam: não, ela não morreu, e seria até complicado dizer: mas Maria não morreu, mas Jesus, que é Deus, envelheceu e morreu, por que Maria não iria morrer? Percebe? Então ela morreu, a maior parte concorda que ela morreu, só que a morte dela foi totalmente indolor. Inclusive alguns dizem que ela teve tanto êxtase divino, de amor por Deus, que ela simplesmente deitou como se fosse dormir, só deitou e desligou. Se ela ficou minutos, se ela ficou dias, ninguém sabe, nós não temos nenhum relato disso. Oi? A idade? Supõe-se que ela tenha tido 60 anos. Por quê? Porque ela estava viva desde Pentecostes, desde o Atos dos Apóstolos. Ela tem mais de 50 anos, mas ninguém sabe a idade dela também quando ela morreu. Não teria problema se tivesse sido de doença, mas a maioria, por testemunho da tradição, acredita que não. Inclusive tem uma tradição que São Tomé, o apóstolo que precisou ver para crer, estava com Maria nos seus dias finais, cuidando dela na sua velhice, e ela já estava debilitada. E aí ela deitou e dormiu e morreu. Levou para o sepulcro, deixou ela lá. Quando ele volta para colocar perfume, que eles colocavam perfume nos cadáveres, cadê Maria? Sumiu. Por quê? Que é aí que vem o dogma. Muitas vezes, eu acho que você já deve ter visto alguma arte assim dos anjos levando Maria para o céu.
Não é errado, é até bonito, mas não foi desse jeito que aconteceu. E o texto do dogma deixa claro, a teologia deixa claro. Maria ressuscitou. Que nem Jesus ressuscitou. Por quê? Ela sendo a plenitude da graça e totalmente privada de todo o pecado, de toda mancha, desde a sua concepção, Deus deu esse privilégio a ela. Por que razão? Primeiro, porque conta disso, quantas graças ela foi dada e como ela já foi, desde o princípio, desde sua concepção, os méritos da paixão foram infundidos na alma dela, logo, ela também já iria ressuscitar, porque foi mais ou menos que nem Cristo, nesse sentido. Nós não, nós só vamos ressuscitar no fim dos tempos, mas no caso dela foi um privilégio, foi uma coisa extraordinária. É como se, abre aspas, só para ficar meio claro, é como se todo o mérito da paixão, morte e ressurreição, e literalmente é isso, tivesse sido infundido nela, e o juízo final também. Como ela era imaculada, não tinha nada o que julgar, ela não cometeu pecado. E a segunda razão, que é bem legal, porque nosso Senhor, sendo filho e sendo Deus, por amor e honrar a sua mãe, ele concedeu esse privilégio a ela. Então ela morreu, sua alma, que brilhava como a coisa mais bela de todas, a alma mais agraciada que a gente poderia imaginar, foi para o céu junto de Deus, e lá Deus concedeu o privilégio dela voltar e ressuscitar em corpo glorioso como nosso Senhor. Então ela ressuscitou igual nosso Senhor. Vocês lembram como nosso Senhor ressuscitou? Ele dava teletransporte, né? Ele ia de um lugar para um lugar, ele comia, mas não precisava comer, ele bebia, mas não precisava beber, porque ele tem o corpo glorioso, chama-se corpo glorioso, que é como nós ficaremos, se Deus quiser, se nós, no juízo final, formos para o céu. Teremos corpo glorioso. Então ela já teve isso. Então ela subiu para os céus usando, abre aspas, esse poder, que é o que os teólogos chamam de agilidade. Tudo bem que os anjos provavelmente estavam a exaltando quando ela foi. E existem algumas provas com relação a isso. Não existe túmulo de Maria. Existe a Basílica da Dormição, que supõe-se que era onde estavam a cama de Maria nos seus momentos finais, mas não existe túmulo de Nossa Senhora e não existe corpo dela. O corpo de todos os apóstolos existe. O corpo até de lá em Jerusalém, por incrível que pareça, se eu não me engano, de Adão existe, mas não existe de Nossa Senhora. Uma dessas provas. A outra é que desde sempre, a igreja já rezava na tradição sobre Maria assunto de corpo e alma aos céus. E isso explica muita coisa. Por exemplo, por que Maria fica aparecendo? As aparições dela. Em seu corpo glorioso, ela consegue fazer isso. Ela consegue, de maneira própria, aparecer. Os santos que fazem aparições é por milagre, porque eles não podem. É milagre de Deus, é permissão de Deus, é milagroso. Mas Maria, ela consegue aparecer porque ela está em corpo glorioso. E outro grande, algumas passagens bíblicas em Apocalipse, tudo bem que ali pode ser interpretativo, depende de como você enxerga. Apocalipse 12, apareceu um sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, ela está para dar à luz a um filho, tem uma coroa de 12 estrelas. É nesse sentido também, uma mulher vestida de sol sobre a lua. Também o Salmo 132, ele dá uma interpretação, levanta-te, Senhor, e a arca da tua força, a arca da aliança, Maria. Esse dogma, ele é muito bonito, porque ele é muito recente. Ele foi proclamado em 1950 por sua santidade, o Papa Venerável Pio XII. Em um contexto de guerra, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 5 anos antes. E ele é uma continuação direta do Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1854, por conta dos méritos divinos na alma de Maria. E aí você já percebe como ela é privilegiada. É até mesmo estranho, não dá para encaixar ela no mesmo nível de santidade que nós podemos chegar. Mesmo sétima morada, é muito limitado. Ela está em outro patamar. Das criaturas, ela é a maior de todas. Porém, ela não é Deus. Então, ela é criatura. Deus está lá para cima da criatura. Só que como se... Beleza, Deus está lá em cima, ela está aqui. Mas nós estamos aqui, ela está aqui, assim, nesse sentido. Maria, Nossa Senhora.
maior que todos os anjos do céu, dos querubins, dos serafins, dos tronos, das dominações. Até aqui alguma dúvida? Eu me empolgo. Eu só tirar uma dúvida. Até duas. O Papa de Oi? Papa? Se Deus permitir. Pio XII, ele alegou ter visões espirituais, mas não sei se foi com um anjo, mas é extraordinário. Não é todo mundo que tem visões com anjos. Teve santos que tiveram, que Pio XII é um homem santo, né? Ele já começa por aí, mas teve santos que Deus permitiu visões. Visões são coisas raríssimas. Por exemplo, São Padre Pio tinha visões com santos. São Padre Pio foi colocado no momento da paixão. É coisa extraordinária. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Ou é um problema, né? Porque você vê anjo bom, você vê anjo mau. Em São Padre Pio, ele toda vez que ele ia para sua cela dormir, o demônio vinha e espancava. O demônio, ele via o demônio, ele descreve como uma forma de um cachorro totalmente deformado, horrível, ia lá e espancava ele. Porque ele não conseguiu, porque o Padre Pio não pecava, o demônio foi tentar até que na base da força fazer ele pecar. Mas é extraordinário, não é todo mundo. Apareceu, ficou até a morte. Teve uma vez que ele não sei se é verdade, mas ele acha que ele confessou o demônio uma vez. É verdade. No confessionário o demônio foi se confessar com ele, aí ele começou a ouvir, abrindo parênteses, que essa história é legal. Aí o demônio começa a falar: eu detesto a Deus, eu odeio a Deus, eu não consigo amar a Deus. Ele falou: mas meu filho, você tem que entender, Deus é pai. Não, ele foi injusto comigo, não sei o que lá. Aí ele percebeu que era o demônio, o ódio que tinha por Deus. Aí ele falou: cala a boca, diga que Deus, de Cristo é Senhor. O Cristo é o Senhor. Era uma mulher, inclusive. O demônio tinha assumido a forma de uma mulher. E aí ela foi embora, sumiu, desapareceu, porque é bem punk. Santos geralmente possuem, os santos de mais alto nível, geralmente são atacados diretamente pelo demônio. Mas é isso? Mas eu me empolgo. Eu me empolgo. Bom, agora vamos para mais um ponto, que é a Rainha dos Céus e da Terra. Não é dogma, mas é um título de Nossa Senhora. Por que rainha? Porque Cristo é rei. Na cultura do Antigo Testamento, inclusive isso vocês podem encontrar no Livro dos Reis, existia um título chamado Rainha Mãe. Na nossa concepção, que veio da Europa, rainha é a esposa do rei. No povo judeu, não. Rainha era a mãe do rei. Nossa Senhora é rainha por todo esse privilégio que ela teve. Ela foi também colocada como rainha do céu e da terra. Quando aparece aquela mulher, ela está com uma coroa de 12 estrelas. E existem passagens no Salmo falando da virgem, entre aspas, prometida a um rei. E ela que vai ser a nova rainha, ela está com uma veste de ouro, semelhante ao ouro de Ofir. Então ela é rainha do céu e da terra. Inclusive, agora estamos no momento da Páscoa, nós cantamos, ou na oração das completas, ou em alguns lugares, no fim da missa, a antífona mariana, rainha do céu. Ela é rainha, por definição. Rainha mesmo, rainha, ela manda nos anjos, ela manda nos santos, ela é rainha, só não manda em Deus. Ou às vezes dá um puxão de orelha em Jesus também. Faz o que eu estou mandando. Brincadeira, não faz isso não. Eu gosto de pensar assim, Maria dando esporro em Nossa Senhora, mas claro que não. É uma visão até fofinha, né? Jesus chegando no céu e falando: benção, mãe, Deus abençoe. Deus abençoe, filho. E é isso, Maria, ela tem esse papel especial no céu, de ser a nossa mãe, de ser a intercessora de todas as nossas graças. Nunca deixe de rezar por Nossa Senhora. Rezem o terço, se não consiga, reze uma Ave Maria bem rezada, porque ela é um mistério, até mesmo na igreja. O Papa São Paulo VI, ele proclamou Nossa Senhora mãe da igreja. Por que mãe da igreja? Porque Jesus Cristo, das chagas de Jesus Cristo nasceram a igreja, do sangue e a água jorrada da cruz. E logo, Maria, mãe da igreja.
Se a igreja é o corpo místico de Cristo, Maria é mãe de Cristo, logo mãe da igreja. Ela nunca vai faltar em nosso auxílio. Inclusive em Atos dos Apóstolos, eles deixam muito claro, os apóstolos perseveraram em oração, isso está em Atos 1,14, com Maria. Por que, agora vai um detalhe muito bonito. Já se perguntaram por que São João conseguiu ficar na cruz quando todos tinham ido embora? Todos os apóstolos perderam a fé. São João foi o único que ficou, né? Como ele próprio escreve, o discípulo que Jesus amava. Era o discípulo que Jesus amava, mas não era o discípulo que amava. O discípulo que amava era Pedro. São João ficou porque ele estava ao lado de uma pessoa, Maria. Lembram que isso quem vai dizer é o grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. E outros também, São Francisco de Sales, outro doutor. Por quê? Porque Maria sentiu as dores da paixão na alma, e ela, como sendo a intercessora, a plena de graça, corredentora da humanidade, a representação perfeita disso, São João teve forças. Maria é uma fortaleza. Cântico dos Cânticos fala, quem é essa que avança como a aurora, temida como o céu, temida como o exército em ordem de batalha? Ela é essa força. São João só aguentou ver o horror da cruz, ou seja, graças a Maria. O que Deus quis dizer com isso? Porque tudo que Jesus fez e disse foi pensado por Deus. Quer dizer, se nós que precisamos abraçar a nossa cruz hoje, e não tem outro jeito, para nós irmos para o céu é só assim, abraçando a cruz, sendo santos. Não tem como nós não irmos sem o auxílio de Nossa Senhora. Deus quis assim. E agora eu acho que eu encerrei. Que oração, meu secretário? Aí. Foi no tempo. Com um pouquinho de atraso, mas foi no tempo. É isso. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida com relação? Eu fui claro, eu falei demais, eu falei de menos. Ótimo. Obrigado, meu santo. Obrigado. Muito bem, então. Só tomar uma aguinha que a gente já vai rezar para encerrar. Vamos ficar de pé. Pelos favores recebidos, nós nos agradecemos, Senhor, que vive e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vocês quiserem fechar os olhos agora, se souberem, podem cantar junto, mas para que essas palavras vão ser cantadas em latim, porque estamos no tempo da Páscoa, entrem no coração de cada um e fiquem presos. Prestem bem atenção. Canta junto, Marcos. Regina Celi letare, alleluia, qui meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus veri, alleluia, oremus. Deus, qui per resurrectione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum edificare dignatus est, presta quesmus, ut per eius genite in Virgin Mariam, perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.